Talvez você esteja aqui porque algo dentro de você sente que tem algo errado. Você percebe que está sempre ferida, se sentindo pequena, anulada, culpada, insegura. E talvez nunca tenha parado para pensar que isso pode estar ligado a padrões emocionais destrutivos nos seus relacionamentos. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Sandra Pantaleão, falando de cura. E hoje, neste vídeo, nós vamos fazer uma abordagem dentro do seguinte tema: relacionamentos que adoecem. Como identificar padrões emocionais destrutivos? Meninas, eu falo meninas porque é um canal muito voltado para o público feminino. Porque eu, como mulher, vou aqui estar sempre fazendo uma abordagem, sempre tratando de assuntos voltados para o nosso universo, o universo feminino, de mulheres maduras, de mulheres sozinhas, mulheres que por algum motivo não estão mais acompanhadas, porque são viúvas, porque são divorciadas, algumas porque são solteiras, e muitas também que estão aqui vivendo um relacionamento doentio, um relacionamento triste, um relacionamento tóxico. Então nós vamos estar aqui ajudando umas às outras, caminhando juntas, trocando ideias. Eu espero que vocês possam comentar no vídeo, porque a partir das opiniões de vocês, das dores de vocês, nós podemos gerar temas futuros, temas que possam vir a ser contribuição nas nossas vidas, não só na de vocês, como na minha também. Porque aqui a gente está tratando de problemas, de dores, que muitas vezes são assim uma constante na vida das mulheres, né? Não existe essa coisa dessa plenitude. Existem pessoas que estão sempre em processo, em busca de autoconhecimento, em busca de cura, em busca de dias melhores, em busca de um melhor desenvolvimento. Porque a vida é isso. A vida ela é feita de um processo de desenvolvimento, a partir do momento em que nós nascemos até o último dia que nós estamos aqui respirando. Então nós estamos sempre assim, vivendo, aprendendo, conhecendo, reconhecendo, né, e aplicando nas nossas vidas esses conhecimentos, buscando sempre dias melhores, buscando sempre realmente essa cura. E quando a gente fala de cura, a gente fala de libertação, a gente fala de se amor, de se amar, a gente fala de autocuidado. E nisso também está englobado o amor de Deus por nós, o amor do Criador pela sua criatura. Então o tema de hoje é relacionamentos que adoecem, como identificar padrões emocionais destrutivos. Então o objetivo desse vídeo hoje é nos ajudar, né? Que nós possamos identificar que sinais, que padrões emocionais que adoecem a nossa alma, né? Então, primeiramente a gente vai falar sobre o que são padrões emocionais destrutivos. O que viria a ser isso? Que padrão de emoção é essa que destrói? Conceito simples. Vamos começar pelo básico. Comportamento, pensamentos e emoções que se repetem e nos mantêm presas em relacionamentos que geram dor, medo, insegurança, desvalorização e dependência afetiva. Gente, por quê? Por quê? Por que isso nos mantém presas em relacionamentos que geram dor, né? Por que nós nos mantemos dentro de um relacionamento que, ao invés de nos trazer segurança, paz, amor, tranquilidade, estabilidade, por que nós somos capazes de nos mantermos dentro de relações que vai aumentar o nosso nível de dor, de medo, de insegurança, nos desvalorizando, fazendo com que nós nos tornemos pessoas dependentes afetivamente? Por que a gente se mantém dentro de um relacionamento onde, ao invés de você ser feliz, você vira refém do outro, refém da relação? Muitas vezes esses padrões de comportamento que a gente tem vem lá da nossa infância, de modelos familiares disfuncionais ou de feridas emocionais que não foram tratadas. Quantas vezes nós estamos dentro de um relacionamento e a gente simplesmente não entende por que a gente está ali dentro? A gente não entende por que a gente se mantém prisioneiro daquela relação. Por que, meu Deus? Por que isso acontece? Por que eu não sou capaz de viver só? Por que eu não sou capaz de sair dessa relação? Por que eu estou tão acomodada? Por que eu não saio em busca da minha felicidade? Por que eu não dou um tempo sozinha? Por que eu não faço um detox na minha vida? Para depois eu ir procurar viver um outro tipo de relacionamento saudável. Por quê? Por que a gente se condiciona a viver dessa forma? Algo a ser verificado, analisado, investigado. Isso não é normal, gente. Muitas vezes nós estamos vindo aí de uma família onde o relacionamento dos nossos pais também foi um relacionamento fracassado,
Muitas vezes nós estamos aí repetindo padrões de comportamento das nossas mães, padrões de comportamento das nossas avós. Sabe, às vezes a gente para e olha assim e fica pensando, nossa, minha avó era uma mulher tão forte, uma mulher tão decidida. Mas às vezes a gente tem um olhar lá atrás e vê uma mulher que sofreu até o último dia de sua vida dentro de um casamento, submissa. Então isso depende muito do olhar que você tem, qual é o exemplo que você tem, só que isso não vem a ser um exemplo. É apenas um padrão de comportamento que já vem se repetindo ao longo dos anos, das décadas, dentro do seu seio familiar. Então muitas vezes as nossas bisavós, que passaram para as nossas avós, que passaram para as nossas mães, e que as nossas mães passaram para a gente, às vezes isso é uma ação inconsciente. Mas às vezes não, às vezes são coisas faladas. Lembra que a gente falou no outro vídeo sobre a questão das crenças limitantes? Quantas coisas nós ouvimos quando nós éramos crianças? O que foi que a gente ouviu da nossa avó? O que foi que a gente ouviu da nossa mãe? E não foi um comando direto para você. Às vezes foram diálogos que nós escutamos dos nossos pais, das nossas mães com as nossas avós, falando de algum tipo de sofrimento. Mas, sabe, a gente às vezes acostumou, enquanto criança, a ouvir as lamúrias, o sofrimento, as reclamações das nossas mães ou das nossas avós, mas aquilo era reclamação mesmo, era murmúrio, sabe? Então, aquilo não foi algo que não foi buscado a cura. Aquilo virou um comportamento normal. E foi passado pra gente que isso é uma coisa natural. O sofrimento é normal. E que nós precisamos realmente estarmos casadas para sermos felizes. Nós precisamos constituir, a gente precisa estar dentro de um relacionamento. Não importa se você está feliz ou não. O que importa é que você tem que estar casada, você tem que estar dentro de uma relação, não importa qual seja a sua condição. Então, gente, o que acontece? Essas feridas emocionais nos desencorajam. Essas feridas emocionais fazem com que nós nos submetamos a viver certos tipos de relacionamento. Quais são os sinais claros de que você está tendo um relacionamento que está te adoecendo? Como que você pode identificar? Porque aqui eu estou focando especificamente nisso aí, no relacionamento doentio. Eu não estou falando aqui de relacionamentos saudáveis. E muito menos estou dizendo que não existe. Claro que existe. Existem relacionamentos saudáveis, existem relacionamentos lindíssimos. Existem casamentos, sabe, assim, com uma saúde plena, com respeito, com amor, com parceria. Existe, gente. Claro que existe. Mas o foco hoje da nossa conversa é a gente discutir acerca de quê? Do relacionamento que não é saudável. Identificar o que está errado, identificar onde que a gente pode consertar, o que a gente pode fazer para melhorar essa condição. Então, sinais claros de que você está tendo um relacionamento que te adoece. Primeiro, você se sente constantemente desvalorizada, desmerecida e sem voz. Quantas de nós estamos dentro de um relacionamento, de um casamento de 20, 30, 40 anos? Onde você não tem valor, onde você não tem voz. Nossa, mas isso é tão antigo, isso aqui existia há muitos anos. Isso é coisa do passado. Mas pasmem, ainda hoje existem muitas mulheres vivendo relacionamentos massacrantes, vivendo escravizadas. Ah, se existe, gente, existe. E como existe? Tem medo de desagradar, de ser abandonada ou rejeitada. Terrível. Ela não faz nada para desagradar o marido. Ela teme desagradar o marido, porque ela teme ser abandonada. Então ela se submete a tudo, a qualquer coisa. Ela se submete a vestir o que ele quer, calçar o que ele quer, comer o que ele quer, viajar para onde ele quer, ter o tipo de férias que ele quer. Mulheres que se submetem a muitas coisas para não estarem sozinhas. Então elas são desrespeitadas. Vivem em ciclos de culpa e de autocobrança. A mulher que teme até quebrar um copo dentro de casa, porque ela tem medo de dizer para o marido que ela quebrou um copo, que ela quebrou uma xícara, que ela quebrou um prato, porque ela não se sente dona daquilo. Ela não se sente dona das suas próprias coisas, dos seus próprios utensílios, porque foi ele que comprou. Porque a missão dela é estar dentro de casa, cozinhando, lavando, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Ela não é a provedora, ele é o provedor. Então ela administra, mas ela meio que não se sente uma administradora, ela se sente meio que uma governanta sem salário. Então ela tem que prestar contas. Gente, eu tô falando de casos reais. Eu tô falando de casos reais, tô falando de pessoas que já desabafaram comigo, de mulheres que já conversaram comigo sobre essas situações. Então, medo. Ela tem que prestar contas. Então ela se sente culpada, ela vive numa rotina de autocobrança. Se percebe sempre tentando consertar o outro, salvar, agradar, esperando migalhas de amor. Ela está sempre esperando que dias melhores virão e que ele vai mudar. Então ela faz tudo para agradar.
Porque ela quer salvar a relação. E no fundo ela está esperando uma migalha de amor. Isolamento emocional. Ela sente que ninguém entende. E que ela não pode contar com ninguém. Desgaste físico e mental. Ansiedade, insônia, dores no corpo, queda de energia vital. Gente, isso tudo são sintomas de quem está vivendo uma relação doente. Às vezes a pessoa vai ao médico, que ela está passando mal, que ela está com crise de ansiedade, que ela está com dor no corpo, ela está desenergizada, e ela acha que está com uma gripe, com uma virose. Jamais passa pela cabeça dela que ela está vivendo um relacionamento desgastado e que isso está destruindo. Olha, as doenças psicossomáticas são as piores. Sabe aquelas pessoas que vão somatizando o seu dia a dia? Os desgostos, as tristezas, os choros, a solidão. Isso tudo vai sendo somatizado. E no que vai sendo somatizado, com certeza reverbera no seu corpo. E aí você corre pro médico para buscar ajuda e buscar remédio, achando que tá com uma virose. Mas não. Você tá num relacionamento falido. E você não tá encontrando forças para mudar esse quadro. Você não tá encontrando forças para sair desse relacionamento. Porque você tem medo. Medo. Medo de fracassar. Medo de viver só. Medo de não sobreviver. Como reconhecer se isso tá vindo de você ou do outro? Gente, a ferida que não cura, ela escolhe por você. Quando você tem uma ferida emocional, quando você tem um buraco aí dentro de você, e você não cura esse buraco, não cura essa ferida, quando você não busca essa cura, quando você não busca uma terapia, quando você não busca descobrir por que você está nessa condição, ela passa a comandar a sua vida. Se você não se curar, é ela quem vai determinar o seu destino. Você perde a força. E você deixa que a doença tome de conta. Você começa a repetir ciclos com pessoas diferentes, mas com as mesmas dores. Quantas mulheres terminam relacionamentos? Já engata no outro relacionamento. Aí termina e já engata em outro. Ela não para fazer um detox. Ela não para ficar sozinha um pouco. Ela não para descansar. Porque ela tem tanto medo de estar sozinha, ela tem tanto medo de ser uma mulher só, que ela não, o fato dela estar solteira deixa ela em pânico. Porque já vem de dentro dela, dos padrões de comportamento lá de trás, que uma mulher não pode ser só. Que a mulher tem que estar casada, ela tem que estar acompanhada. Ela não vai sobreviver. E ela sai engatando num relacionamento atrás do outro. E pior, todos os relacionamentos têm os mesmos problemas. Por que será, gente? Por que será? Aí vem aquela história do dedo podre. Nossa, fulaninha tem dedo podre. Ela só pega homem pra acabar com ela. Não, gente, não é que ela tem o dedo podre. É porque ela tem uma ferida dentro dela que corrói ela e que ela não buscou cura. Como essa ferida, ela só cresce, ela não é curada, ela passa a te dominar, é ela quem manda em você, é ela quem escolhe por você, porque você não é mais forte que ela. Você não está derrubando, você não está destruindo, ela que está te destruindo. E como é ela que escolhe, e essa ferida emocional, ela vem lá da carência do papai e da mamãe, ela vem lá das histórias da vovó, ela vem lá porque você vem repetindo esses padrões de comportamento, esses padrões emocionais, então essa ferida, ela só cresce. Ela só cresce e ela só manda em você. Então ela continua atraindo para sua vida homens que te trazem o mesmo tipo de problema. Entende? Porque isso é um padrão de comportamento que vem se repetindo dia a dia, ano a ano. Entendeu? A ferida que não cura, ela decide por você. Você percebe que você está atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa. Um homem controlador, frio, narcisista, abusivo e que te abandona. Porque ele é mais importante do que tudo. Ele não consegue amar nada nem ninguém além dele mesmo. E você cai sempre nesse tipo de relacionamento. Então a pergunta que você precisa se fazer é: o que tem dentro de mim que permite, que aceita e que se acomoda nesse lugar de dor? O que é que tem dentro de mim que permite que eu viva nesse lugar de dor? O que é que tem dentro de mim que se acomoda nesse lugar de dor? O que é que tem dentro de mim que aceita que eu viva sempre nesse lugar de dor? Gente, o que é isso? Por que eu não saio desse lugar de dor? O que dentro de mim que gosta disso?
Quais são os caminhos que a gente pode percorrer para romper esse ciclo? Será que a gente pode romper com esse ciclo de dor, de sofrimento? Será que a gente pode romper com isso? Primeiro, reconheça que isso não é normal. Não é normal alguém gostar de sofrer, não é normal alguém gostar de estar nesse lugar de dor, gente. Isso não faz o menor sentido. Reconheça que isso não é sua culpa. Você não tem culpa de estar assim e nem de se sentir assim. Entenda que Deus, olha que importante, gente. Entenda que Deus, Ele não te criou para você viver aprisionada emocionalmente. Nunca. Nunca. E entenda de uma vez por todas, ou pelo menos comece a entender, comece a aceitar que Deus é amor, Ele é puro amor, e que Ele nos criou para o amor, e que Ele nos ama incondicionalmente, e que Ele jamais nos abandona. Confia. Deus não te criou para você ser infeliz, para você viver num relacionamento doente. Ele não te criou para tu carregar para sempre os padrões de comportamento dos teus antepassados, da tua ancestralidade. Procure ajuda. Faça terapia. Procure ajuda na espiritualidade. Procure ajuda em Deus. Procure ajuda através do autoconhecimento. Gente, quando a gente pratica o autoconhecimento, quando a gente se conhece e a gente passa a conhecer cada detalhe do nosso corpo, cada parte do nosso corpo, da nossa alma, dos nossos desejos, das nossas vontades, quando a gente passa a conhecer a nossa história, a história dos nossos pais, dos nossos avós, quando a gente pratica o autoconhecimento, quando a gente busca esse conhecimento, quando a gente pratica isso, quando você se conhece, você começa a ter os seus critérios, você começa a estabelecer critérios para ser feliz. Você começa a criar autonomia. Comece a olhar para a sua história. Olhe para a sua própria história e se pergunte: quais mentiras emocionais eu estou acreditando sobre mim mesma? Quais são as mentiras emocionais que eu estou acreditando sobre mim mesma? Por que eu estou repetindo esses padrões de comportamento que não são meus? Por que eu preciso repetir as mesmas histórias de sofrimento e dor dos meus antepassados? Por quê? Busque fortalecer a sua identidade em Deus. Você é uma filha amada. Sinta-se amada. Eu me sinto tão amada por Deus. Eu me sinto tão amada. Sinta-se escolhida. Perceba-se filha de Deus. Perceba-se escolhida. Perceba-se sendo assim a filha do papai do céu, aquele papai querido. Abba, Pai. Perceba-se. Quando você começar a se sentir filha de Deus, amada, você vai parar de aceitar migalhas de amor do outro. Você vai parar de viver de migalhas emocionais. Meninas, Deus não criou a gente para viver em laços de dor. Não criou. Ele hoje está te convidando aqui neste vídeo maravilhoso que você está escutando, porque eu tenho certeza que está maravilhoso, porque eu sinto. Eu estou gostando. Ele te convidou hoje a olhar para você se amar, se curar e se libertar. Esse canal aqui, nosso aqui, ele está existindo agora para te lembrar que é possível sim que nós possamos ser restauradas, possamos ser curadas e que a gente consegue sim viver uma vida emocionalmente saudável e cheia de propósito. Meus amores, fala pra mim o que está acontecendo, vamos trocar umas ideias, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeo. Toda semana a gente vai ter muitos vídeos aqui pra gente fazer muitas abordagens sobre esses temas, tá certo? E se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário, vamos interagir, para que eu possa também trazer assuntos que venham a ser de interesse de vocês, fora os que eu já tenho listado aqui, que são todos nesse, né, dentro desse contexto. Tá bom? Então, se você vê que alguém precisa ouvir um pouco desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que tá dentro de um casamento sofrido. Eu não tô aqui pra estar acabando de casamento de ninguém não, tá, gente? Não é isso. Não é isso. O objetivo do canal é trazer para essas mulheres que estão sofrendo um despertar. Um despertar. Não tô aqui para salvar casamento e nem para destruir casamento. Não. Eu tô aqui pra gente começar a discutir sobre as dores que a gente sente, que a gente possa ser feliz e que, acima de tudo, que nós possamos passar a nos amar, a nos respeitar. O auto-amor, ele é muito importante. Que nós possamos passar a ter mais solitude. Deixar de ser solitárias e termos solitude, sabe? Que a gente possa amar a nossa própria companhia. Porque, gente, quem não consegue ser feliz sozinho, não vai conseguir ser feliz a dois. Relacionamento é uma coisa complexa. Mas ela precisa ser saudável. E nós precisamos estabelecer critérios também acerca das pessoas com quem nós queremos nos envolvermos.
Não é sair se envolvendo com qualquer pessoa só porque o outro quer, ou eu vou. Não, eu vou porque eu não quero ficar sozinha. Não, não é isso, gente. A gente tem que ter os nossos critérios. A gente tem que ter, de satisfazer aquilo que a gente quer também. O que você quer para ser feliz? Mas você só vai descobrir o que é que você quer. Você só vai descobrir quais são os seus critérios a partir do momento em que você se conhecer. E para isso você precisa praticar, né, o autoconhecimento. Você precisa ler, assistir depoimentos, assistir filmes. Você precisa assistir você precisa buscar uma terapia, você precisa fazer alguma coisa, você precisa se mexer, né? Então aqui a gente vai dar dicas, eu vou estar sempre deixando alguma matéria, alguma coisa, para que a gente possa crescer nisso aí, tá bom? Um beijo enorme no seu coração, o vídeo ficou enorme, mas é isso, a gente precisa falar, então a gente vai falar, tá bom? Eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Se inscreva, comenta, dá o teu like e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa escutar todas essas coisas, tá bom? Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de vocês.